E daí eu achei interessante que no domingo o Alex ele trouxe a palavra sobre Mateus 13, né, que era a parábola do semeador, que fala sobre o comportamento das sementes, né, em determinados tipos de solo, seja ele espinhoso, pedregoso, acho que assim que fala, à beira do caminho, que é onde as aves comem, ou mesmo solo fértil e a terra boa, né? Que figuradamente o solo é o nosso coração e a semente é a palavra de Deus. E daí, nessa temática, assim, veio aí a confirmação do que eu ia falar, do que estava no meu coração para falar, que nessa temática, assim, de fruto, de semente, eu vou falar de uma outra etapa, né, que é um pouquinho depois de a semente aí ter sido plantada e ela cresce, e eu vou falar sobre frutificar. Vai ser uma palavra, assim, breve, que a minha mãe até fica brigando comigo, brincando, né, que eu falo rápido, eu vou tentar falar devagar, mas é breve. O texto básico que eu vou usar é o Salmo 1. Glória a Deus, aleluia. Já vou ler, que já tem ali, quem quiser acompanhar pelo projetor. O Salmo 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu vou dar ênfase no versículo 3, mas primeiro eu queria explicar um pouco os demais. Então, nesse primeiro verso que diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Eu trouxe aqui uma explicação sobre o que seriam os ímpios, os pecadores e os zombadores, em outras versões falam escarnecedores. Mas tem uma coisa engraçada. Eu comecei a ler Salmos, acredito que foi no mês passado, eu comecei a ler. E aí eu fiquei pensando assim, são 150 salmos, né? Aí eu falei assim, meu Deus, se eu ler um por dia, eu vou ficar 150 dias lendo salmos. Aí eu falei assim, é melhor eu ler mais, para ler mais rápido. Aí na hora da série Fechos, que eu tomo de Deus às vezes, Deus falou assim, não é para ler para ser mais rápido. Se você tiver que ficar 150 dias lendo salmos, você fica 150 dias lendo salmos. Porque não é para ler rápido, é para ler, entender e meditar na palavra de Deus e entender o que Ele tem para falar. Né? E aí, depois dessa aí, eu falei assim, bom, vou ler com calma, né? Tem dias assim que eu leio, por ser mais curtinho, eu leio mais de um, mas não com a consciência de vou ler porque é rápido, mas vou ler porque eu tô lendo e tô entendendo o que eu tô lendo. E daí, quando eu fui ler esse primeiro, depois de ter tomado o fecho, eu fui ler esse primeiro, e aí quando eu li essa parte do dar fruto no tempo certo, aí já me chamou a atenção, aí daí já surgiu a ministração. Eu falei, tá vendo? Se eu tivesse lido 1, 2, 3, 4, tudo seguido, eu não ia parar pra prestar atenção. E aí, voltando, né? Sobre o não seguir os conselhos dos ímpios. Aí eu achei até engraçado que por muitos anos, assim, eu ouvia as palavras na igreja, eu não sabia o que significava ímpios. Tipo assim, eu sabia que era uma coisa ruim, mas não sabia o que era. Aí eu fui pesquisar e aí eu vou trazer para os irmãos. Que os ímpios são aqueles que vivem sem reverência a Deus, que agem injustamente e seguem os seus próprios conselhos, em vez de buscar orientação divina, vivem afastados dos princípios espirituais e morais ensinados nas Escrituras e desprezam a palavra de Deus. E daí os pecadores aqui são aqueles que praticam mal conscientemente, vivendo em desobediência, porque, assim, pecador todos nós somos, né? Mas aqui o Salmo está falando de quem permanece no pecado sem arrependimento e fazendo dele um estilo de vida. Então, a palavra diz que nós não devemos imitar a conduta dos pecadores por esse motivo. E também fala, nem se assente na roda dos zombadores ou escarnecedores, que são aqueles que zombam de Deus, das coisas sagradas e dos que buscam viver segundo a fé. Não apenas vivem no pecado, mas também desprezam e ridicularizam o que é santo.
Então aqui eu achei interessante que tem uma progressão, que é não siga, não imite e não se assente na roda dos escarnecedores. Então, é para a gente ter atenção a isso. Daí no verso 2 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. A satisfação do justo, né, está na lei do Senhor. Então, isso também já é um outro ensinamento para a gente, que a gente tem que ser completamente saciado, completamente satisfeito em Cristo, na lei do Senhor, na palavra de Deus. E diz que nessa lei medita dia e noite. Então, é ler, refletir, buscar entender o que está lendo, aplicar os ensinamentos, falar e lembrar-se constantemente da palavra, encontrar prazer e direção na palavra de Deus, ter uma mente e um coração voltados à palavra do Senhor. Não fazer igual eu ia fazer, que era para ler 500 salmos sem meditar, sem prestar atenção. E daí, no versículo 3, que é onde mais me chamou a atenção, que eu até a Graça perguntou: você tem um tema para sua administração? Eu falei: se for um tema, é dar frutos no tempo certo. Porque o verso 3 ele diz que o justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Aí eu fiquei pensando, né? Porque, por exemplo, dar fruto no tempo certo pode, até certo ponto, parecer uma vantagem, assim, né? Tipo assim, porque pensa, você é uma árvore, aí você tem as suas outras amigas árvores. Aí você tá dando fruto e ninguém tá dando fruto. Então, tipo assim, tô bem, entendeu? Mas não. Eu fui, espiritualmente falando, eu pensei, isso mostra que uma pessoa que tem ações precipitadas age com a força do próprio braço sem depender da direção do Espírito. Daí eu fui dar um Google para saber quais que eram os problemas de uma árvore que dá fruto no tempo errado, que não era para ela estar dando fruto. Aí, dentre as coisas assim que eu pesquisei, fala que a árvore ela gasta energia em excesso, porque ela não tem os recursos necessários, porque ela não tem os nutrientes e nem está no clima adequado, por exemplo, para ela nascer. Ela passa por estresse fisiológico, daí eu fui aprofundar mais para saber sobre isso. Daí a planta passa por desequilíbrio hormonal, nem sabia que a planta passava por isso. As condições ambientais também não são favoráveis, então tipo, se está muito frio, aquilo vai fazer mal para essa planta, porque ela está dando fruto, está gastando energia, mas não tem sol direito, aí vai gerar esse estresse fisiológico. Ela tem redução na próxima safra, ou seja, quando ela frutificar de novo, ela vai ter redução desses frutos. E ela produz frutos de má qualidade, ela tem maior risco de queda precoce, ela tem maior ataque de pragas e fungos, e os frutos não amadurecem plenamente. Ou seja, ela não cumpre o seu propósito corretamente, porque ela vai dar o fruto, e aquele fruto é para alimentar alguém. Então ela frutificou no tempo errado, o fruto dela não vai ter qualidade e ela não vai cumprir a função que é alimentar outra pessoa. E aí eu fui e fiz uma analogia com uma árvore que dá fruto no tempo correto. Que, mais uma vez, o que eu falei espiritualmente falando da árvore que não dá fruto no tempo certo, que ela era uma árvore que toma decisões precipitadas, não direcionadas pelo Espírito, já uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo, que é plantada à beira de águas correntes, ela tem uma nutrição constante, né, porque tem água passando ali, não é uma água parada, é uma água corrente, porque a água parada também dá problema, né? E como justo, é uma pessoa que se alimenta da palavra de Deus. E no tempo certo simboliza de acordo com a vontade de Deus. E essa árvore ela vai produzir frutos saudáveis e frutos duradouros. No verso 4, ele diz: não é o caso dos ímpios, porque eles são como palha. Palha é algo leve, sem firmeza, e a palha na verdade é uma sobra, né? Eu até lembrei que a Júlia do Antigo Testamento, quando ela ajudava no alho, minha mãe e o Alex, às vezes eu ficava lá debulhando os alhos, né? E aí tem a palhinha ali do alho. Então esse processo de debulhar é separar o grão da palha. E aí, gente, é muito fácil dela não ser levada pelo vento, porque assim, você tirou, ela já voa, né? Fica um caos lá na garagem, inclusive, quando debulha o alho. Então, nesse caso, a gente pode nomear esse vento, né, que leva essa palha, como influências. Que, às vezes, essa pessoa, os ímpios, né, que seria uma pessoa não fortificada no Senhor,
qualquer vento, qualquer tipo de influência que vem, facilmente arrasta essa pessoa. E aí, aqui continua, né, o verso 5, que diz: por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, ou o Senhor cuida do caminho, conhece o caminho, tem outras versões que falam assim, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E isso é muito sério, né? Porque quando a gente anda com más influências, igual o Vinícius sempre fala, né? A gente tem um monte de influências hoje em dia, mas não tem muitas referências, né? Então, se a gente não vigiar, de não se assentar nessas mesas de pessoas que zombam na palavra de Deus, que não tem reverência a Deus, não tem temor a Deus, porque tem gente que generaliza também, fala assim: ah, não, porque a pessoa não é da igreja, por isso que eu não vou me assentar na mesa dela. Não é isso que está falando. Está falando de pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que zombam do Senhor, pessoas que desprezam a palavra do Senhor. Então, se a gente, e ainda fala para a gente tomar cuidado para não ser influenciado por essas pessoas. Ou seja, a gente está vulnerável sim, a gente não é melhor que ninguém, porque a gente está aqui, a gente tem que vigiar todos os dias. E aqui diz, né, que o caminho dos ímpios, ele leva à destruição. E a gente tem que entender que a gente deve frutificar no Senhor, porque Ele quem sabe o tempo certo de frutificar. Em João 15, no verso 5, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a gente tem que ser como essa árvore consolidada, firme, fortificada em Cristo, não como uma palha leve que qualquer vento leva, porque Ele é a videira, a qual nós estamos enxertados. Ele é a água que nos nutre, assim como essa árvore que fica ali nas correntes de água. E assim como no verso 3 também desse salmo ele diz: tudo que Ele faz prospera, que assim seja conosco, desde que sejamos direcionados pelo Senhor, mas sempre lembrando que sem Ele nada podemos fazer. Não é por merecimento, não é porque a gente é melhor, é porque a gente tem que estar enraizado nele, a gente tem que estar fortificado, enxertado nele, que é a videira e que é essa água que vai nos nutrir. Nós devemos andar de acordo com a palavra, não nos apressarmos para crescer, porque Deus que sabe o tempo certo, que a gente não ande conforme o conselho dos ímpios, e sim conforme as Escrituras, para que não sejamos destruídos, mas ao contrário, que a gente possa produzir frutos que permaneçam. Às vezes a gente acha que a gente está atrasado, que a gente quer dar o nosso jeitinho de frutificar, porque eu tenho que mostrar para as pessoas, porque eu tenho que ser assim. Não, a gente não tem que nada, a gente tem que fazer as coisas no tempo de Deus. Ninguém está atrasado. A única pessoa que pode atrasar a gente é a gente mesmo, entendeu? Porque Deus sabe o tempo certo que é para as coisas acontecerem. E assim, por fim, em síntese, assim, esse fruto que a gente vai produzir é tudo aquilo que nasce de uma vida de comunhão com Deus. Quando a gente busca direcionamento de Deus, que isso vai refletir em boas ações, em virtudes, em palavras de sabedoria e num caráter transformado pelo Senhor. Então, que os irmãos fiquem com isso no coração de vocês. Eu falei que ia ser rápido, mas eu até falei para o Alex, até brinquei, eu falei: se eu falar mais coisa, não vai ser do que Deus falou para mim. Então eu vou falar até onde Deus falou. E eu creio que Deus vai continuar ministrando no coração dos irmãos, assim como tem falado no meu. Então que nós possamos frutificar no Senhor, enxertados no Senhor. Amém?